Quero agradecer ao Eterno Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me dado de estarmos aqui através do programa Semeadores de Fogo para estar transmitindo mais uma vez a sua santa e poderosa palavra. Eu queria ler juntamente com você, espero que você possa me acompanhar aqui nessa leitura, que está no livro de Mateus, ou Mattiahu, seu nome hebraico, Mateus, capítulo de número 16, versos de número 24 e 25. Mateus, capítulo 16, versos de número 24, ou versículos de número 24 e o versículo de número 25, que nos diz da seguinte maneira: Então Yeshua, ou Jesus, disse aos Talmidim, ou aos seus discípulos: Se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua cruz e vir atrás de mim. Porque quem quiser salvar a própria vida, a destruirá. Mas quem destruir sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém. Somente esses dois versículos, onde Jesus nos faz um chamado todo especial, dizendo que se alguém quiser vir, ou se alguém quiser segui-lo, deve primeiramente dizer não a si mesmo. Isso é uma coisa muito importante, por quê? Porque nós sabemos que aqueles que querem ser servos de Deus, aqueles que querem seguir a Jesus Cristo, eles não podem mais ter vontade própria, podemos dizer isso. É logicamente que nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos muitas coisas. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Dizer não a si mesmo. Primeiramente é que a nossa tendência, a tendência do ser humano, é uma tendência pecaminosa. O que é tendência pecaminosa? Logicamente é a tendência que nos leva ao erro. Por quê? Pecado quer dizer errar o alvo. Então eu tenho um alvo a ser seguido, e quando eu erro esse alvo, por pouco ou por muito, não importa, eu errei, então o que acontece? Eu estou pecando. Então, e a nossa tendência o que é? É sempre errar o alvo. Por isso, nós precisamos de uma orientação, e nessa orientação eu vou ter que dizer não a mim mesmo de muitas maneiras, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que talvez eu não goste, né? Aquilo que eu gosto, eu não vai ter coisas que eu não vou poder fazer, então eu estarei dizendo não a mim mesmo. Daquilo que eu talvez não goste, e eu vou ter que dizer sim, que eu preciso fazer, então estou contrariando, estando dizendo não. E é o que? Então é uma decisão que nós precisamos ter diante de um sentimento, diante de um chamado, né? A Bíblia nos revela que Jesus, quando ele foi chamando os seus discípulos ali, os que estiveram mais ligados juntamente com eles, porque outros acompanharam Jesus, porque viram os seus feitos, ouviam a sua palavra e tiveram a intenção de estar ali seguindo a Jesus. Mas ele fala a todos neste momento, ele fala a todos aqueles que estejam acompanhando, e mesmo aqueles que ele chamou, que a Bíblia disse, né, que ele foi chamando, chega ali no mar, chama Pedro, chama João, chama André, chama Tiago, chamou todos eles, ele vai chamando, e eles até deixaram daquilo que eles estavam fazendo para seguir o Mestre Jesus. Então eles acabaram deixando aquilo que eles faziam. Pedro, né? Pedro, João, Tiago, André eram pescadores, e Jesus chama eles e diz: olha, vocês vão ser agora pescadores de homens, né? Por quê?
porque na realidade Jesus estava formando a sua igreja, formando o ministério para formar a sua igreja, formar aqueles que seriam chamados, né, para uma assembleia, chamados para fora, porque a igreja quer dizer aqueles que são chamados para uma assembleia, chamados para fora de casa para estar participando de uma assembleia. Isso é eclésia, né? Então a igreja são aqueles que foram chamados, e Jesus passa a chamar primeiramente os 12, ele chama os 12, dos quais um traiu a Jesus e foi, né, perdeu a sua vida, outro traiu também, como Pedro, mas não perdeu a sua vida por causa das atitudes diferentes. Enquanto um trai, vai se matar, né? Ele tem ali um remorso e parte, tira a sua vida, porque ao ver o que aconteceu com Cristo. Outro também negando, como Pedro, ele nega, e não pior do que o outro que havia traído, entregue para a mão das autoridades que ali queriam prender a Jesus, mas ele nega Jesus. E também, só que a reação dele foi diferente, foi um arrependimento, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, buscando esse perdão, logicamente, de Cristo para a sua vida. Mas foram o que? Foram chamados, eles foram chamados, e outros seguiram porque sentia, né, em sua vida aquele chamado do Senhor para estar participando da sua obra, e acompanharam muitos, até mesmo a Bíblia cita de mulheres que acompanhavam Jesus e ali ainda serviam Jesus com as suas ofertas. A Bíblia é clara ao falar sobre isso. Então ele chamava as pessoas, e só que eles precisavam dizer não. Eles precisavam deixar de fazer, né? Alguns tiveram que deixar com o chamado específico, como foi o caso dos apóstolos ali. Eles tiveram que deixar, pescava ou não pescava mais, né? Mateus, também chamado de Levi, ele era ali um dos coletores de impostos que trabalhavam para o governo romano, ali colhendo os impostos dos israelenses, ali dos judeus. E eles então, ali naquele momento, ele deixa, né, ao Jesus chamar, e assim foi com todos. Eles acabaram dizendo não. Eles tinham emprego para ir, tinham algo para fazer, mas acabaram deixando, dizendo não àquilo mesmo que eles estavam fazendo para poder seguir a Jesus. E depois Jesus agora, ele vem falando claramente para eles, dizendo: olha, aquele que quiser me seguir, ele tem que dizer não a si mesmo. A Bíblia relata de pessoas que chegaram até Jesus, né, declarando para ele que queriam ser os seus seguidores. A Bíblia relata de um jovem que chega até Jesus e fala: Senhor, né, o que eu devo fazer para te seguir, o que eu devo fazer, né? E Jesus então passa a falar alguns mandamentos para ele, e ele diz: olha, isso tudo eu tenho feito já desde criança, desde ser, né, uma criança, eu tenho cumprido os mandamentos, eu estou de acordo com a vontade do Senhor na minha vida. Então ele dizia não, né, a si mesmo naqueles mandamentos, ele obedecia os mandamentos segundo o seu próprio relato, né, e Jesus não discorda disso, porque se fosse o contrário, Jesus teria por certo revelado, dizendo: olha, você está mentindo. Jesus não falou isso. Jesus falou: muito bem, então, né? Agora te falta uma coisa. O Senhor olha para ele, diz que ele precisava dizer não para algo ainda, para poder seguir a Jesus, porque algo ainda na sua vida era maior do que a pessoa de Jesus, e nós não podemos ter nada maior do que Jesus quando queremos ser os seus seguidores. Jesus precisa ser o maioral, Jesus precisa ser o maior em nossas vidas. Então ele disse para aquele moço: olha, então faz uma coisa, né? Vai, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, né? Você terá um tesouro no céu, aí você vem e me segue. A Bíblia diz então que aquele jovem ficou muito entristecido, né? Ele queria seguir a Jesus, ele queria estar participando, por certo já estava de um certo modo seguindo Jesus mais de longe, queria se aproximar, mas a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Então ele não soube dizer não em todas as partes da sua vida, e também não quer dizer que todos que precisam seguir a Jesus precisam fazer o que ele pediu para aquele jovem, né? Porque ele não pediu para os outros. Ele não falou para Levi, que por certo tinha possibilidades também, porque ele era um funcionário, né, do governo romano ali, e todos eles viviam bem na época,
né? Todos que coletavam impostos ali viviam bem, até porque eles aproveitavam tirar um pouquinho a mais para eles, né? Cobravam um pouquinho a mais do povo e se beneficiavam com aquele valor. Ele tinha, e Jesus não pede nada para ele, só falando: ele vem embora, venha comigo, me segue aqui, e tem uma chamada para você. E a Bíblia diz que Levi prontamente deixou ali a coletoria e seguiu a Jesus, né? E ele não pede. Mas por que ele dizia aquilo? Porque ele sabia que ele precisava dizer não para si mesmo. Ele já dizia, segundo os mandamentos da palavra do Senhor, né? Por certo não adulterava, não roubava, né? Não matava, não dizia falso testemunho, né? Não cobiçava o que era dos outros. Então ele, por certo, ele servia, né? Ele cumpria ali nos sábados, ele guardava o sábado, ele honrava ao nome do eterno Deus, só ele adoraria, né? Reconhecia tudo isso. Ele estava por dentro de tudo ali, mas faltava alguma coisa. Ele precisava ainda dizer não para si mesmo, não para si mesmo, uma coisa que é muito importante. Então ele precisava deixar a sua riqueza, porque em troca de Jesus, entre Jesus e a riqueza, ele preferiu, infelizmente, ele acabou preferindo ficar com a riqueza. O que isso veio trazer o quê? Para ele não pôde ser seguir a Jesus, servir a Jesus, né? E nós, se nós servimos, nós precisamos dizer não a nós mesmos. Então, alguém falou: Jesus, eu quero te seguir, né? E aí Jesus falou: eu não tenho nem onde morar, né? As raposas têm um covil que elas estão lá. As aves do céu fazem ninho, o filho do homem, né? Não tem onde reclinar a cabeça. E logicamente, né, ele dizia isso, propriamente dito, pela sua morte, né? Que tinha que acontecer, e ele reclina mesmo na sua morte, reclina a sua cabeça no seu próprio corpo, né? Quando ele morre reclinado a sua cabeça. Então ele diz: olha, você vai me seguir, eu não tenho nada para dar, né? Você tem que dizer não. E ainda ele foi claro em dizer o seguinte: além de dizer não para você mesmo, você precisa tomar a sua cruz, né? E o que significa aquela estaca em forma de cruz que servia para executar as pessoas, que era um plano, principalmente na época de Cristo, quando os romanos dominavam, era uma forma de tortura, de uma morte, né, de uma tortura antes da morte, que a lei romana e o costume romano fazia com as pessoas. Então ele simplesmente ali não fazia como os franceses fizeram, né, na França, por muitos tempos ali, com a guilhotina. Então a guilhotina caía ou com o machado ou com uma espada, né, cortando a cabeça, que já era uma morte assim rápida, ou queimando no fogo, que é uma morte dolorida, mas é rápido. Não, eles já desde manhã eles estaqueavam as pessoas em uma cruz, né? Ele ficava estaqueado no chão através da cruz, e ali a pessoa de manhã, e ficava ali até que as aves dos céus, né, ali começavam até a comer aquela carne, que era principalmente para os judeus algo detestável, né? Pegar algum animal, comer o corpo ali, comer o corpo morto, né? Eles não achavam isso que fosse alguma coisa boa, e eles faziam isso. Então a execução começava pela manhã, a pessoa já era colocada sob o sol escaldante, e ali ele tinha suas dores, né, pelas cãibras pelo corpo, até mesmo a sua morte. Eles só mataram, né? Eles só quebraram a perna daqueles dois que estavam junto com Cristo. Por quê? Porque segundo a lei dos judeus, no sábado não podia ter ninguém ali naquele momento. Então eles acabaram quebrando a perna daqueles dois que ainda não haviam morrido, mas não mexeram em Jesus, para cumprir o que a Bíblia disse: nenhum dos seus ossos seriam quebrados. O Salmo fala claramente sobre Jesus, né, dizendo sobre o Messias, e diz que os ossos não seriam quebrados. Então quando eles vieram, somente enfiaram a lança. Para ter certeza da morte, o soldado enfia a lança no lado de Jesus ali. A Bíblia diz que saiu sangue, saiu água,
E existe até uma explicação científica para isso, né? Para a água acumulada ali. Mas o que importa é saber o seguinte, que era uma morte, uma execução para a morte sofrida, né? Era algo terrível que eles faziam com as pessoas, passando no sol ali e passando todo aquele mal, presos. Era o tipo de morte que eles falavam. Então, o que Jesus quis dizer com tomar a sua cruz? Não era para carregar a sua cruz, cada cristão carregar uma cruz, fazer uma cruz agora e levar. Não, o que ele diz da cruz seria o sofrimento, né? Seria a sua vida, aquilo que você sofre, aquilo que nós estamos aí passando no dia a dia, que há momentos bons, mas há momentos também que não são bons, mas não importa, nós precisamos também não somente dizer não a nós mesmos, a nossa vontade, mas fazer como Jesus fez, carregarmos a cruz, estarmos ali carregando aquela dor, né? Aquilo que causaria dor para nós. Não podemos estar livres também desse sofrimento de maneira nenhuma, porque precisamos sofrer, precisamos glorificar a Deus até mesmo no momento triste, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós precisamos glorificar a Deus. Então, dizer não, né? Dizer não a nós mesmos é estar tomando uma nova iniciativa. É agora nós então estarmos nos moldando não ao nosso pensamento, não ao meu querer, porque tenho livre-arbítrio, posso fazer, né, o que eu quero dentro dos meus limites, eu posso fazer dentro dos limites o que eu quero. Mas não é isso, né? Não é isso. Eu preciso estar me moldando à vontade do Senhor na minha vida. Eu preciso me moldar ao querer do Senhor na minha vida. Eu preciso me moldar a Cristo Jesus, né? Eu preciso estar acompanhando, por isso eu tenho que negar a mim mesmo, né? Tenho que deixar das minhas vontades que não agradam ao Senhor. Tenho que deixar dos meus desejos que contradizem a vontade do Senhor na minha vida. Tenho que trazer coisas para a minha vida que muitas vezes me desagradam, mas isso agrada a Deus. Fazer, cumprir dessa forma, agrada a Deus. Isso é fazer a negação, é não deixar o eu tomar conta, mas o Senhor fazer parte de mim. Paulo chegou a dizer, olha, eu já me sinto como alguém que está crucificado, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele quis dizer, já estou crucificado com Cristo. O que ele quis dizer com isso? Ele não estava numa cruz, não foi pendurado ali naquele momento, né? Para dizer, ó, estou crucificado, como alguns fazem até em algumas datas do ano aí, vão lá, até pessoas até já morreram por isso, né? Com infecções e outras coisas, né? Vão lá, se furam, se pregam em cruz verdadeiramente, né? E ficam ali com o sofrimento. Não, não é isso. Não é dessa forma. Paulo disse, olha, estou crucificado, porque ele deixava de fazer aquilo que ele gostava. Muito embora, né, as suas falhas ainda apareceriam, mas ele diz que lutava contra si mesmo. Ele diz que ele mesmo esmurrava, né, o seu corpo para poder fazer a vontade do Senhor. Por quê? Porque a carne tem a sua tendência pecaminosa, tem a sua tendência voltada ao erro, tem a sua tendência voltada às coisas que não fazem parte daquilo que Deus quer para a humanidade. Por isso Jesus disse, olha, se você quiser me seguir, né, não há problema nenhum, é bom e você vai para o céu, mas tem uma coisa, você tem que dizer não a você mesmo, tomar a sua cruz, né? Aquilo que pode lhe causar sofrimento, aquilo que vai, né? Quando você dizer não, você vai sofrer, você não vai concordar, mas você tem que tomar ela todo dia para seguir, para ser um seguidor de Jesus. Aí então você pode, né? Aí você pode, porque ele diz assim, olha, muitas vezes as pessoas querem salvar a sua vida, e sabe o que acontece? Eles perdem. E outros que perdem a vida por amor de Cristo estão ganhando a vida eterna, porque vida verdadeira
é somente aquela que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Não há outro modo de vida que seja verdadeira, que não venha pela parte de Jesus Cristo em nós. Por quê? Porque somente Deus tem a vida verdadeira. A vida pertence a Deus, é Ele quem dá vida. E então, se nós não entrarmos por Jesus Cristo, nós não teremos a vida verdadeira. Então, se queremos ganhar essa vida aqui e perdemos muitas vezes a vida verdadeira com Cristo. Então, queremos ganhar a vida e acabamos perdendo. E outros perdem a vida por amor. Ele disse, aquele que perder a sua vida por amor, né? Por a minha causa, pela minha causa, vai encontrar vida eterna, vai encontrar a vida verdadeira. Aqui nós temos momentos, chamamos de vida isso, mas chamamos de momentos porque temos momentos bons, momentos ruins, momentos de dores e chegamos até a morte, né? Por mais sadio que seja a pessoa, que não tenha nenhum problema, ela vai definhando, e uma hora vai parar. Chega, cansa, o coração cansa, os órgãos cansam de trabalhar e vão, por certo, paralisar, e aí nós vamos morrer. Então isso não é vida, mas Jesus veio para nos dar vida, ele disse, e vida com abundância, vida eterna, na presença dele, estarmos ali glorificando, sem mais nenhum problema, é o que a Bíblia nos manda fazer, né? Para nós estarmos com o Senhor, precisamos receber Jesus como Salvador, precisamos, como ele disse, negar a nós mesmos e ainda tomarmos a nossa cruz para poder seguir, porque se você quiser ganhar a sua vida aqui, né? Você pode perdê-la com Deus, mas se você muitas vezes, como muitos já passaram por isso, muitos mártires já passaram por isso, perdendo a sua vida aqui, mas ganharam a eterna, né? Paulo, quando disse, olha, eu não sei o que eu faço, não sei se eu devo estar com Cristo ou ficar aqui, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho, e se eu ficar eu prego, se eu estiver lá, eu estou na presença do Senhor, eu não sei mais o que eu faço, né? Mas com tudo o que ele diz, eu quero fazer a vontade do Senhor, negando-se a si mesmo, como alguém que estava crucificado, Cristo vivendo nele, não mais ele, mas Cristo vivendo. Negue-se a si mesmo, tome a cruz, a sua cruz, e siga a Jesus para ir para o céu. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.